Comunidade plantoide, vocês vão bem? Seguimos com mais um Jardineiros Urbanos pro Fly, com um tema escolhido pelos membros e fãs do Fly Channel. 21 plantas sugeridas para iniciação Urban Jungle. Eu vou trazer aqui para vocês em torno de 8 famílias diferentes, com gêneros e espécies. Primeiro, o conceito básico. Todas essas espécies que eu vou apresentar neste episódio, elas coabitam, elas fazem parte, elas coexistem de um habitat semelhante ou idêntico. São, em geral, plantas de subbosque ou muito próximo disso. Então, quando a gente fala de substrato, umidade do ar, temperatura, tipo de iluminação, é mais ou menos semelhante, com algumas exceções que eu vou sinalizar para vocês. Outras características para esse vídeo de hoje, em se tratando de iniciação Urban Jungle, as características de preço baixo, facilidade de acesso e facilidade de cultivo também predominam no rolê de hoje. Vou começar aqui então com a família das Apocynaceae. As Apocynaceae que eu trago aqui são do gênero Oya e do gênero Ceropegia. Primeira plantinha sugerida é a Oya carnosa variegata. É uma espécie que não sai de moda desde que eu comecei o rolê. Ela é super cultuada, super cultivada, sempre tem procura e fora que ela é muito bonita. Gosto demais. Esse exemplar aí é da minha florestinha. As Oyas são um tipo de suculenta, ou seja, na estrutura delas é possível armazenar um pouco mais de água. Então o cuidado principal é com as regas. As regas precisam ser menos volumosas em relação às Araceae, e algumas pessoas até recomendam esperar o substrato secar. Eu borrifo água nas folhas. Nunca tive problema com isso e com isso percebo vigor nas folhagens. A segunda espécie aqui é a Oya macrophylla variegata. Com essas folhas maiores, tem nervuras que lembram uma melancia e tal. A Oya é a famosa flor de cera. Se você quiser ver florir, é muito importante dar luz solar direta, no modelo de meia sombra, para não correr o risco de queimar. Se você der mais sol, sol filtrado, a incidência, a chance dela florir é bem maior. Isso também serve para a Oya carnosa variegata, a primeira que eu sugeri, e serve também para a terceira, a Oya kerri variegata, essa aí de formato de coração que muita gente procura, busca e gosta. Ela anda um pouco mais difícil de encontrar, não tenho visto muito por aí atualmente. E ela tem um valor um pouquinho mais alto, sim. A minha aqui na florestinha, essa que estão vendo na foto, ela veio numa estaca pequena, com 3, 4 folhinhas, demorou um tempão para sentar, um tempão mesmo. Deixei o vaso na mesma posição, no parapeito da janela da cozinha, tomando um sol, só que demorou. Provavelmente as raízes não estavam vigorosas. Depois que assentou, ela resolveu dar uma espichada e avançou, passou o vaso da Ceropegia sandersoni, enraizou um pouquinho nela e está aqui subindo vigorosamente. Ainda na família Apocynaceae, ou seja, parente das Oya, a gente tem o gênero Ceropegia. Ceropegia é um gênero nativo da África, Sudeste Asiático e Ásia. Faz parte da mesma família das Oya. Vamos falar então primeiro da Ceropegia wood, uma clássica praticamente, conhecida também como coração emaranhado. Em vasos pendentes e bem cuidada, ela forma cascatas de folhinhas e tal, muito interessante, muito bacana. É uma clássica aí para as houseplants, plantas indoor, urban jungle também. A segunda sugestão é uma Ceropegia sandersoni. Ano passado ela fez bastante sucesso, ano retrasado também. E uma terceira um pouquinho mais exclusiva, que eu vi praticamente só no meu Instagram, Jardineiros Urbanos, que é a Ceropegia simone. Essa menina aí, um dos grandes baratos da Ceropegia
são as flores. Ela produz flores bem exóticas, bem diferentonas. São plantas relativamente pequenas, com hábito de escalar, trepar, assim como as Oia, só que as Ceropegia elas são muito mais firmes nesse trabalhinho. Elas literalmente envolvem pecíolos, fios, caules, troncos e tal. É um processo bem interessante. E essas espécies da família Apocynaceae, gênero Oia e gênero Ceropegia, eu considero assim plantas de detalhes entre as grandes folhagens das Azaraceae, plantas que vão dar toques minimalistas em detalhes. Elas vão se enroscando às vezes no caule, no pecíolo das Azaraceae, que são mais volumosas e maiores, principalmente a Ceropegia, e com as suas folhagens e flores de ambas, Oia e Ceropegia, você vai dando detalhes minimalistas para o seu ambiente, num padrão indoor plants, urban jungle, house plants, plantas de casa. Vamos falar agora da família Nepenthaceae. Nepenthes, planta carnívora, um gênero de plantas carnívoras. A que trago aqui para ilustrar o vídeo de hoje é a Nepenthes graciliflora. Ganhei recentemente num gesto muito gentil. Eu estava com falta de plantas carnívoras aqui e elas sempre me chamaram a atenção. De todas que eu estou trazendo aqui, talvez ela exija um microclima um pouco diferente em relação às demais. Elas vão precisar de solo encharcado. É bom de repente você tratar em esfagno com perlita, por exemplo, e fertilizar de tempos em tempos, espaçadamente, com adubo líquido, organomineral no meu caso. Gosta de umidade nas folhagens, gosta do ar úmido e também ela gosta de sol, meia sombra para o sol pleno inclusive, tá legal? Então é isso, umidade alta, sol pleno, meia sombra para sol pleno e substrato encharcado com essas matérias tipo musgo esfagno, perlita, para deixar o substrato molhadinho. Como são materiais mais inertes, vale a pena então se atentar à parte de adubação. Historinha sobre a família Nepenthaceae. Tem origem na região asiática e na Austrália. Foram descritas em torno de 170 espécies e compõem um gênero das famosas plantas carnívoras. É isso aí. Próxima família, Bromeliaceae. Da família da Bromeliaceae vale destacar o gênero Tillandsia, conhecidas como air plants, plantas aéreas. O curioso desse gênero é que ele não necessariamente precisa do bom desenvolvimento das raízes. Por isso é tido como planta aérea, pois é possível deixar suspensos e pendurados sem vasos, sem pote. E eu acredito que você já tenha visto por aí em alguns casos, em alguns Instagrams, em fotos e tudo mais. Elas vão se desenvolver a partir da umidade e nutrientes captados pelas folhas. Vou citar aqui então duas espécies para iniciação urban jungle. A Tillandsia ionantha fuego. Olha que inflorescência linda! É muito interessante. Quando ela atinge essa coloração vermelha, fuego, justifica, né? Subentende-se que vai nascer a hastezinha floral dela, com as flores e tudo mais. E aí eu tenho também uma variação da Tillandsia xerográfica. É considerada uma das mais rarinhas, do gênero Tillandsia. Essa aí é uma variação que não é a mais conhecida, que tem as folhas mais espessas, mais largas, que faz mais curvatura assim na folhagem. Essa minha é uma outra variação. O crescimento dela é bastante lento, tá, gente? O importante é molhar bastante essas folhagens para ela poder absorver e deixar em meia sombra ou sol pleno também. Essas situações vão favorecer a produção das inflorescências, que são muito chamativas em geral, muito coloridas, muito vistosas, muito brilhantes, muito contrastantes, e eu brinco aí que nos remete a um universo meio Avatar. Vamos falar então das Azaraceae. As Azaraceae em geral então elas formam a massa crítica, são as queridinhas do momento para compor as nossas florestas urbanas. Essas anteriores que eu citei,
as Oia, a Ceropégia, a Astilândia, elas são plantas um pouco menores, não que não existam espécies maiorzonas, grandonas e tal, mas elas são em geral menorzinhas, são plantas para detalhe da nossa composição Urban Jungle. A natureza das Araceae, com as folhagens bem vistosas, tendendo a serem maiores e tal, elas compõem então a massa crítica estética das nossas florestinhas. Lembrando então que nessas sugestões de iniciação UJ eu priorizei a facilidade de acesso, preços mais baixos e a facilidade de cultivo também. Começando com um queridão que eu recomendo toda hora, sempre que eu falo de iniciação, início, o básico da Urban Jungle, eu sugiro o Philodendron gloriosum. Ele é rústico, ele não é exigente com iluminação e ele é muito vistoso, muito bonito. É uma planta maravilhosa, realmente. Próxima Araceae, Philodendron maioi, Philodendron pedatum, Philodendron squamiferum, Philodendron subastatum. Recentemente eu publiquei um vídeo Meu Sonho Essa Planta, dando detalhes técnicos de cultivo do subastatum. Philodendron erubescens, que tá batendo a cabeça lá no teto e tá aqui na foto também. Tem essa estrutura de caule, de catafilo e pecíolo inicial vermelhão, bem bonito. Rhaphidophora tetrasperma, conhecida também, confundida inclusive como mini costela de Adão, não tem nada a ver, é bom reforçar, é do gênero Rhaphidophora, enquanto a costela de Adão é do gênero Monstera, Monstera deliciosa. E vou deixar aqui também como sugestão uma que costuma ser vendida pendente, em volume, é o Epipremnum Marble Queen, Epipremnum aureum Marble Queen, que no comecinho do tour, lá no sítio Roberto Burle Marx, no sombral Margaret Me, a gente vê do lado esquerdo assim, escalar na parede do sombral. E Epipremnum, quando você tutora, vai te gerar folhas bem vistosas, com fenestrações abertas, com os recortes, bem bonito também. Uma outra maneira de você cuidar de Epipremnum, os Syndapsus, os Philodendron ederaceum. E ainda, meus queridos plantoides, é possível citar também a família das Begoniaceae, mas eu não vou entrar muito em detalhe porque meu tempo está acabando aqui. Eu trouxe aqui um exemplo da Begônia venosa. Tenho trazido muito dela porque eu gosto bastante. É uma brasileirinha selvagem muito bacana. Outra família recomendada nesse processo de iniciação é a Costaceae, como é o caso aqui da Costus erythrophilus. Bem bacana também as Costus. Elas têm flores comestíveis, punk, nasce em florescência e as florezinhas são comestíveis, bem legal. Sugiro também o gênero Rhipsalis, que são esses cactos tropicais, cactos que curtem umidade, substrato úmido, alta umidade no ar. E o exemplo que eu trago é a Rhipsalis amazonica. Ela dá umas flores bem interessantes, bem chamativas, bem contrastantes, roxas, lilás. No caso a minha aqui não está assim ainda. E por fim, mas não menos importante, 21 do gênero das Peperomia. Peperomia é muito legal ter também. A gente conhece aí algumas espécies mais populares, mais mainstream, mais comuns, certo? Mas é um gênero rico em diversidade de espécies. Tem muitas SP no Brasil ainda para ser descritas. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês para encerrar o episódio de hoje é a Peperomia uapensis. Peperomia uapensis, também da minha coleção. Para concluir esse episódio, a moral da história é o seguinte: existem muitas famílias, gêneros e espécies tolerantes entre si por causa de microclima semelhante ou igual,
e que vale a pena, muito a pena a gente explorar. Como muitas delas que eu trouxe hoje fogem desse circuito intenso da Zarace, cheio de gente desejando, cobiçando, querendo muito, os valores em geral são um pouco mais acessíveis e isso que é legal. Como eu digo, eu foco muito na Zarace por aqui, mas todas essas espécies, todas essas fotos são retratadas aqui, como parte integrante da minha florestinha. Tem muito mais, mas eu acho que 21 já é um bom começo aí. Pelo menos vocês podem se inspirar nessas famílias, nesses gêneros, fazerem suas pesquisas pessoais aí. Tem muita coisa vendendo na internet, online, e buscar aí outras espécies que possam compor. Numa média, todas elas vão coexistir harmoniosamente devido ao padrão de microclima, substrato, temperatura, umidade, iluminação, com as nuances que eu citei durante o vídeo, tá legal? Vou ficando por aqui, meus queridíssimos plantoides, e até o próximo episódio. Valeu!